Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Marcelo Silva cobra do Executivo atos e campanhas no combate ao uso de linhas com cerol em Campinas. Vereador Pastor Elias Azevedo quer a reabertura do túnel da FEPASA, ligando o centro da cidade ao bairro Vila Industrial. E no esporte, Guarani perde em casa para o Vila Nova e continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem ainda o quadro de saúde, que vai falar sobre vacina contra sarampo, quadro de educação com datas dos vestibulares. Muitos assuntos, mas primeiro nós vamos com as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 45ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira agora a pauta completa. Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui o programa de prevenção ao câncer de pele Só Amigo de Todos no município de Campinas. O programa, se aprovado, passará a fazer parte do calendário escolar municipal e será supervisionado pelas secretarias de saúde e educação. Em turno único está na pauta o projeto do ex-vereador Cid Ferreira, que concede o título de cidadão campineiro a Antônio José Esquibelski. O homenageado é natural de Americana, policial militar e atualmente exerce a função de cabo no 1º BAEP. Turno único de votação do projeto de autoria do vereador Gilberto Vermelho, que concede o título de cidadão emérito ao cabo da Polícia Militar, Luiz Fernando Estevão. Ele iniciou a carreira militar em 1995 e atualmente trabalha na 3ª Companhia de Radiopatrulhamento de Motocicletas. O item 4 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da regularização de construções clandestinas e irregulares. Conhecida também como Lei do Puxadinho, a norma vai permitir que construções irregulares ou clandestinas possam ser regularizadas junto à Prefeitura. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que trata da concessão de desconto no valor do IPTU para os imóveis localizados nas vias públicas do município de Campinas, onde se realizam feiras livres. O projeto tem o objetivo de conceder, a requerimento do contribuinte, 20% de desconto no IPTU do imóvel cuja fachada principal seja afetada pelas barracas das feiras. Em primeira discussão está na pauta o projeto de autoria do prefeito que altera incisos da Lei 15.059 de 2015, que trata da criação do Distrito do Ouro Verde. A matéria modifica um artigo da lei, acrescentando mais pontos de referência na descrição da linha demarcatória que define a divisa entre os distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O item 7 é a primeira discussão do projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito em Campinas a enviar ao Poder Legislativo Municipal relatório quadrimestral com prestação de contas dos recursos arrecadados e a sua destinação. A matéria prevê também que deverá ser realizada audiência pública na apresentação do relatório, com participação de representante do órgão responsável pela gestão dos recursos. O item 8 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que revoga o artigo 11 da Lei Complementar número 28 de 2009, que trata dos incentivos para a conservação e recuperação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico em Campinas. O objetivo é fazer adequações à lei, permitindo que o adquirente do certificado de potencial construtivo obtenha o certificado de conclusão de obras, sem a necessidade de recuperação do bem tombado, que vai permanecer sob a responsabilidade do proprietário do bem. O item 9 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a André Ferreira da Silva. O homenageado trabalhou em vários batalhões e atualmente é cabo do 1º BAEP. E, por fim, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ossri, que concede a mesma honraria a Jonathan Jefferson Fernandes do Prado. O homenageado é natural de Bauru e atualmente é cabo no 1º BAEP.
Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Segunda-feira é dia de colocar muitos projetos que estavam no papel em prática. E para muitos, é o principal dia para procurar emprego. Então a repórter Rita Maria está ao vivo no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Boa tarde, Rita. Nós estamos aqui no CEPAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador, e aqui nós mostramos na recepção algumas pessoas que já estão aguardando o atendimento. Elas pegam uma senha, no painel é mostrada essa senha, e a partir do momento que são chamadas, estas pessoas passam por uma sala de triagem, que é para onde nós vamos agora, e onde a coordenadora do Cine, aqui Campinas, que é o Serviço Nacional de Empregos, nos aguarda, porque nós vamos falar justamente para você que está nos assistindo nesse momento e está desempregado, está procurando uma vaga, é aqui o lugar certo. Silvia Garcia, muito boa tarde para você. Eu gostaria que você falasse para nós sobre os serviços que o CEPAT oferece. Quem está desempregado, aqui é o lugar certo para procurar vaga. Isso, bem, então o Sistema Nacional de Emprego, né, é um sistema de apoio a todo trabalhador, né, que procura aí uma recolocação profissional. Então aqui é uma rede de serviços de apoio ao trabalhador, desde uma orientação para o trabalho, onde ele obtém informações de como elaborar um currículo de qualidade, como funciona um processo de entrevista, uma dinâmica de grupo. Então são informações pertinentes a esse processo, e a emissão da carteira de trabalho, dentre outros serviços. O mais importante deles é justamente a intermediação de mão de obra. Então é um momento aí onde a demanda do empregador se encontra com a necessidade do trabalhador. Então a gente tem aqui uma equipe, né, que presta o atendimento às empresas, e aí aqui a gente já gostaria de deixar, né, aí à disposição das empresas o serviço do CEPAT, né, que é um serviço gratuito, sem custo algum, e que a empresa consegue essa primeira etapa, né, de triagem de currículos, ela consegue através do CEPAT já receber para o processo de seleção os trabalhadores que estão no perfil daquela vaga que ela precisa preencher. E por outro lado, a gente tem o cadastro do trabalhador, né, que é feita uma entrevista com esse trabalhador já no momento do atendimento, para a gente colocar ali toda a experiência profissional e a pretensão profissional, e havendo a compatibilidade de perfis, é realizado o encaminhamento desse trabalhador ao processo de seleção. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes ficam confusas e não sabem, eu faço um currículo e levo lá no CEPAT. Aqui é um centro público de apoio ao trabalhador, né? Então, se é público, não tem custo nem para a empresa e também não tem para quem está pleiteando, aí está procurando uma vaga. Mas trazer currículo não resolve, porque vocês é que fazem o cadastro, é isso mesmo, Silvia? Isso, aqui no CEPAT, no caso, a gente não trabalha com a recepção de currículo, né? A gente trabalha realmente com um cadastro. Né? Então é um sistema onde são inseridas todas as informações da vida profissional do trabalhador. E é em cima dessas informações que a gente verifica aí as oportunidades de encaminhamento para ele. Apesar disso, né, a gente sabe que as empresas aí exigem, né, o currículo, então o nosso apoio seria na forma de forma a ajudar o trabalhador a elaborar esse documento com uma maior qualidade, né, esse currículo. Uma coisa que é importante nós falarmos também a respeito do primeiro emprego. Então, quem está procurando aí o primeiro emprego, terminou aí o ensino médio e quer uma vaga, mas não encontra porque ainda não tem experiência, também existe aqui no CEPAT um atendimento especial em relação a isso, para esse jovem, e orientações, né, Silvia? Isso, o CEPAT trabalha com vários tipos de vaga, de oferta de vaga, né, vagas permanentes, temporárias, de estágio e de aprendizagem, e de jovem aprendiz. Então, a gente tem uma coordenação que centraliza, né, essas demandas, então a gente oferta também vagas para os jovens aí que estão estudando ou já concluíram, que buscam uma primeira recolocação profissional. E olha, tem muito mais informações que aqui no CEPAT você encontra. Inclusive, hoje nós estamos chamando as empresas para que disponibilizem vagas aqui. O serviço é gratuito, basta entrar em contato aí com a equipe do CEPAT, e aí vocês, empresários, oferecem as vagas e os trabalhadores que vêm até aqui buscar. Existe essa conciliação de vagas e emprego. Exatamente, é isso mesmo, a gente está aqui à disposição para atendê-los aí em suas demandas.
Bom, e são 3 centros de atendimento, você pode procurar qualquer uma das unidades, levar os seguintes documentos, que nós até já deixamos aqui prontinho para você levar, carteira de trabalho, para quem não tem aqui no CEPAT também é possível fazer, RG e uma fotografia e trazer todos os documentos para que esse cadastro seja efetivado. Então tá aí, para você que está assistindo o jornal Câmara Notícia, uma informação importante. Tá certo, muito obrigado, Rita Maria, pelas informações no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Lembrando que é o lugar que pega a demanda da empresa e a necessidade de quem quer ter um emprego. Então é muito importante, tem no Campo Grande, tem no Ouro Verde e tem também no centro da cidade. Obrigado pelas informações. Voltando aqui ao Legislativo de Campinas, o vereador Marcelo Silva pretende implantar na cidade campanhas de conscientização sobre o perigo do cerol em pipas e, para isso, enviou um requerimento ao Executivo com alguns questionamentos. O objetivo do vereador Marcelo Silva é reduzir o número de acidentes na cidade envolvendo linhas de pipa com cerol. O cerol é algo cortante que realmente atinge os motociclistas, hoje os ciclistas, pode atingir até a pedestre e realmente mata. Corta-se e atinge as regiões fatais da pessoa, corta e a pessoa vem a óbito. No requerimento 2058 destinado ao Executivo, Marcelo Silva quer saber se existem ações de prevenção e fiscalização no município. A nossa ideia é tentar criar um programa e saber se existe também um programa no município com relação ao combate, mas antes do combate, acho que tem que vir a prevenção, né? As pessoas elas têm que ser informadas e têm que ser noticiadas do perigo que tá soltando pipa com o cerol. Então, a gente quer saber quais tipos de ação a prefeitura está tomando, se existe algum tipo de informativo, algum tipo de propaganda institucional, né? Até também na Secretaria de Comunicação, como é que é possível fazer essa comunicação para as pessoas, para os pais dessas crianças que muitas vezes não sabem do perigo que é soltar uma pipa com cerol que pode matar. Uma audiência pública discutiu as necessidades de quem vive nas ruas. Foi presidida pelo vereador Paulo Galtério, que quer incluir o Dia da Pessoa em Situação de Rua no calendário oficial de Campinas. As ruas de Campinas é moradia para quem não tem casa, mas não é fácil. Violência, frio, são só alguns obstáculos. São serviços que ele envolve toda uma rede de apoio que as pessoas em situação de rua elas acabam não tendo, né? Que geralmente o que prende as pessoas no laço social, geralmente são as relações voltadas para a família, território, comunidade, são os serviços públicos e a relação com o mercado de trabalho. São 3 principais redes que fazem com que a pessoa evite com que as pessoas vão para a rua. Quando a pessoa vai para a rua, geralmente essas 3 redes elas estão enfraquecidas, né? Quando ela tem pelo menos uma dessas, ela acaba se sustentando um pouco mais. Geralmente a gente vive numa sociedade onde o trabalho ele é de extrema importância. A gente vive um momento hoje que boa parte das pessoas estão perdendo o trabalho ou tendo dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E na população de rua isso é muito gritante. A relevância desse debate é que nós começamos a se aprofundar e trazer ao conhecimento da sociedade um pouco mais desse mundo da população que vive em situação de rua. Nós tivemos informações importantes aqui hoje, inclusive que a Prefeitura Municipal ela dispõe de uma bolsa auxílio para tirar essas pessoas em situação de rua com um valor aproximado de R$1.000. Só que é um número ainda pequeno, de 30 pessoas, e o que nós podemos fazer agora é aumentar essa bolsa, saber se nós temos condições no orçamento para aumentar, porque nós, logicamente, nós não temos 30 pessoas vivendo em situação de rua, nós temos muito mais, mas isso já é um início para que a gente possa ressocializar essa população. A audiência pública discutiu a situação dessa parcela da população da cidade. Representantes da Guarda Municipal, dos centros de acolhimento, da FEAC e da Prefeitura participaram do encontro. Todos preocupados em acolher quem não tem casa. Precisamos cuidar dessas pessoas, proteger essas pessoas, porque essas pessoas não escolheram essa vida, né? Elas estão nessa condição e nós precisamos
trabalhar para que elas possam sair dessa condição. Explicando hoje como está Campinas em relação à questão dos serviços de acolhimento. Hoje nós temos 5 serviços de acolhimento em Campinas. Desses serviços, 4 são abrigo institucional e uma casa de passagem. Além desses serviços, a gente tem o SAMIM, que é o albergue municipal. Os serviços de acolhimento, ele abrange o atendimento por não uma busca espontânea, sim um atendimento referenciado pelo atendimento da média complexidade, que são os serviços de abordagem de rua, centro pop, às vezes algum serviço que tenha no território da assistência social que identifique uma pessoa que está em vulnerabilidade a ponto de chegar a uma situação de rua antes que aconteça, ela realiza esses encaminhamentos para os serviços de acolhimento. Entre os temas debatidos está a inclusão do Dia do Acolhimento da Pessoa em Situação de Rua no calendário de Campinas. A data prevista é dia 19 de agosto. A gente vai construir um trabalho para amenizar o sofrimento da população de rua. Esse é o objetivo dessa minha instituição do Dia de Acolhimento à pessoa que vive em situação de rua. Você que mora em Campinas, com certeza já passou ou conhece o antigo túnel da FEPASA. Mas há algum tempo ele foi fechado, o que prejudicou muito a vida dos moradores. Por isso, agora o vereador Pastor Elias Azevedo pede informações sobre a reabertura deste túnel. O requerimento de número 2037 é de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo. No documento, o parlamentar solicita informações sobre a reabertura do túnel da FEPASA, que liga ao centro da cidade à Vila Industrial. Aquele túnel foi fechado já há alguns anos, com o argumento de que precisava passar por uma reforma, até porque ele faz parte do patrimônio da cidade de Campinas. E nós vimos uma matéria recente em um dos jornais da cidade, falando sobre a dificuldade que a população tem para acessar o outro lado, chegando ali na Vila Industrial, um trajeto que poderia ser feito pouco mais de 150 metros, hoje precisa andar pelo menos 2,2 km para poder alcançar o outro lado. O objetivo do parlamentar é garantir uma melhor locomoção da população local e também preservar um importante espaço de Campinas. É um dos espaços mais antigos da nossa cidade e que as pessoas têm prazer até de passar e poder contar um pouco da história da cidade. Eu acho que vale muito a pena a reabertura. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta. A previsão do tempo para esta terça-feira teve mudança por aí, hein? Reportagem com o vereador Jorge da Farmácia, os quadros de Educação e Saúde e as derrotas do Guarani do Veracruz Basquete. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. Corrupção é um desvio da finalidade básica do que nós chamamos de república. República vem do latim res publica, coisa pública, ou se quiser, bem comum. O único regime em que a corrupção é perigosa é na república. Na ditadura, no despotismo, na tirania, a corrupção não é perigosa porque eles são regimes corruptos. A natureza deles é serem corruptos. Mas na república, no regime democrático,
o regime vai funcionar, sobretudo, se o bem comum for a meta de todos. E por isso que a corrupção é tão grave num regime democrático. A passagem de uma frente fria pelo oceano aumentou a nebulosidade e pode chover agora à tarde. Para amanhã, terça-feira, o panorama é o mesmo. Dia fechado com possibilidade de chuva pela manhã e à tarde. As temperaturas estão aí na sua tela, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Moção do vereador Jorge da Farmácia apela ao Senado a aprovação de um projeto de lei que trata da classificação da visão monocular como deficiência sensorial pelo visual. A moção 184, de autoria do vereador Jorge da Farmácia, apela ao Senado à aprovação de um projeto de lei que trata da classificação da visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual. Sem sombra de dúvida alguma, eu acredito que seja de extrema importância para a nossa cidade que seja incluída essas pessoas com a deficiência de monocular. O que significa isso? Pessoas que se enxergam somente com uma visão. Então é uma lei do Senado, que está no Senado. Eu fiz essa moção para que justamente fosse corrigido um erro que, da minha visão, eu acho de extrema necessidade que seja incluído essas pessoas. O vereador lembra que a jornalista Amália Barros tem lutado há muito tempo para que o projeto de lei, que inclui as pessoas com visão monocular, também estejam protegidas na lei que, se aprovada, levará seu nome. Nós temos aí a Amália Barros, que ela é uma deficiente, que só enxerga de um olho, que é monocular. Só que o que está acontecendo? Ela já vem lutando a isso há muito tempo para que seja incluído nas pessoas com deficiência. E agora parece que ela conseguiu, por isso que já está levando o nome dela também, de Amália Barros, pelo trabalho que ela faz. Ela é uma jornalista, já teve mais de 11 cirurgias no olho dela. E agora parece que está lá no Senado. Eu fiz essa moção justamente para que seja votado mais rapidamente, que seja incluído aqui na nossa cidade de Campinas, para o nosso Brasil. Se for aprovado, o projeto de lei 1615 de 2019, que tramita no Senado, irá assegurar à pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com deficiência. Para o vereador, a inclusão é necessária. Eu acredito que todos os vereadores aqui vão votar favorável a essa moção, para que Campinas tome a posição, para que nós possamos cada vez mais incluir essas pessoas com deficiência. Eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, pelo terceiro biênio, é um trabalho que eu faço aqui na Câmara Municipal de inclusão. E eu acredito que nós temos que incluir essas pessoas que são monocular, sem sombra de dúvida, para que nós possamos cada vez mais ter esse trabalho aqui positivo na nossa cidade de Campinas. A Unicamp anunciou mudanças no vestibular. As provas da segunda fase vão ser realizadas em 2 dias, ao invés de 3. Ela acontece nos dias 12 e 13 de janeiro e a primeira fase no dia 17 de novembro deste ano. Olá, vai prestar vestibular da Unicamp? Atenção, porque teve mudanças na segunda fase. Eu preparei essa reportagem especial para te colocar por dentro das novidades de um dos principais vestibulares do país. Então, anote aí, porque o quadro De Olho na Educação está no ar. A segunda fase da Unicamp vai ser menor. Em vez de 3 dias, passa a ser feita em 2. Teve estudante que comemorou a novidade. Sinceramente, eu acho que pode ser bom, porque eu acho que tem mais chances. Porque agora, como tem mais provas, aí eu pensei, nossa, aí eu posso dar mais, mas, por exemplo, pode ser bem melhor para mim, entendeu? A etapa ocorre nos dias 12 e 13 de janeiro. A segunda fase vai ter um dia de provas segmentado pela área do curso escolhido: Biológicas e Saúde, Exatas, Tecnológicas e Engenharias, e Humanas e Artes.
Dentro dessa segunda fase, há questões gerais, questões multidisciplinares, questões de áreas de linguagem também, porém, existe uma fração que são questões específicas relativas à área em que seu curso está alocado. Então, se for um curso, por exemplo, de medicina, é um curso da biológicas, então serão questões que interessam mais para a área da biológica, biologia e química, por exemplo. Se você optar por engenharia, o correspondente. Então, o que muda é que são menos dias de prova, então serão só 2 dias a partir de agora, e também, em benefício de uma escolha mais clara do estudante, essa necessidade dele decidir que a primeira e a segunda opção de curso de inscrição sejam da mesma área do conhecimento. Fica assim, então, a segunda fase. Primeiro dia, redação, língua portuguesa e literaturas, inglês e ciências da natureza, inglês e ciências humanas. Segundo dia, questões interdisciplinares específicas da área escolhida. Biológica e saúde, química e biologia. Exatas, tecnológicas e engenharias, química e física. Humanas e artes, história e geografia, filosofia e sociologia. E tem mais, a segunda opção de curso deve ser escolhida dentro da grande área da primeira. E poder escolher, por exemplo, História e Medicina. E hoje nós estamos dizendo que ele vai precisar optar por um curso, se é medicina, um outro curso da área de biológica, se é história, a primeira opção, a segunda opção tem que ser um outro curso da área de humanas. Porque a segunda fase da prova tem um componente específico que está relacionado a essa escolha. Outra novidade é que foram incluídas cidades para a aplicação das provas, Santa Bárbara do Oeste e Lorena. Já os deficientes podem solicitar provas especiais em qualquer cidade. E não se esqueça, as inscrições vão até o dia 6 de setembro. Anotou tudo? Então, boa sorte! Vamos falar de saúde agora? Crianças a partir de 6 meses até 1 ano de idade estão indicadas a se vacinar contra o sarampo. O objetivo é minimizar o risco de transmissão entre crianças nesta faixa etária. O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa causada por um vírus. Antes da introdução da vacina contra a doença em 1963 e da vacinação das populações em massa, a cada 2 ou 3 anos eram registradas importantes epidemias que chegaram a causar aproximadamente 2.600.000 mortes ao ano. Por isso, o programa Saúde Agora de hoje traz Carmino de Souza, secretário de Saúde de Campinas, com informações sobre a vacinação na cidade contra essa doença e qual idade deve ser vacinada. Existe uma questão técnica. O que o Ministério colocou foi Campinas nas cidades que devem vacinar. Mas o termo surto é um termo difícil de entender, porque você precisaria ter uma situação de um número maior de casos distribuído numa população maior, e isso não existe. Como eu já disse, são 3 agrupamentos hoje de casos. Um que vocês conhecem bem, que é o da creche, 2 de uma mesma casa, que na verdade foi feito o bloqueio na região toda, na família toda e na região toda, e depois 2 casos avulsos, né? Em Campinas, a vacinação contra sarampo está recomendada para crianças a partir de 6 meses até 1 ano de idade. O objetivo é minimizar o risco de transmissão entre as crianças nessa faixa etária. Nesse momento, a nossa orientação é vacinar todas as crianças de 6 meses a 1 ano, não é? Lembrar que essa vacinação é uma vacinação temporária, uma vacinação provisória. Ela vai ter que ser revacinada aos 12 meses e aos 15 meses, como manda a cartilha, não é? E esse alvo é de aproximadamente 7.500 a 7.800 crianças. Então essa foi a mudança do que teve da manhã para cá, porque até ontem Campinas não estava no mapa de orientação do Ministério da Saúde, entrou, então nós vamos fazer o que o Ministério está orientando. Segundo o secretário de Saúde, apesar do número de casos no estado de São Paulo, em Campinas não há risco de epidemia. As crianças que estão protegidas. Temos que lembrar que 98,1% da nossa população alvo está protegida. Então nós não temos uma situação de
de risco epidêmico, alguma coisa assim. Nós temos essa faixa de proteção muito específica, né? Que foram os casos de Campinas. Nós, ao contrário do que aconteceu em São Paulo, na Grande São Paulo, nós não tivemos casos em adultos, né? E nem em adultos jovens, e etc. Então, a nossa faixa hoje de ação é nesse grupo de crianças de 6 meses a 1 ano, em que nós vamos oferecer essa proteção provisória, porque depois com 1 ano tem que fazer de novo. Como orientação importante para os pais, a vacina está disponível em todos os centros de saúde. Procurar qualquer unidade de saúde, qualquer um das nossas UBS, são 66 UBS na cidade, todas elas têm a vacina. Nós não temos problema de vacina, nós temos, para vocês terem ideia, o nosso alvo é 7 mil, vamos arredondar 8 mil crianças e nós temos pelo menos 30 mil doses em estoque, então não temos problema de vacina. Claro que aquela pessoa que perdeu o seu cartão de vacinação, não lembra se foi vacinado, está em dúvida ou se recebeu só uma dose de vacinação, esses podem comparecer às unidades e serão vacinadas. Aqueles que não tiverem informação ou que tiver informação insegura ou que tenha informação, mas não suficiente, esses a gente está convidando para que venham vacinar. Mas nós não vamos fazer uma campanha, abrir para todo mundo, porque não há necessidade. A vacinação de 6 meses a 1 ano de idade garante proteção para os bebês. Porém, se qualquer pessoa de qualquer idade teve contato direto ou pelo ar no mesmo ambiente de alguém contaminado, deve vacinar-se. Olha, quando a fase é ruim, pode enfrentar qualquer adversário que a vitória não vem. Jogando aqui no Brinco de Ouro em Campinas, o Guarani foi derrotado pelo Vila Nova. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante Robinho recebeu do lado direito, caminhou como quis e acertou o canto direito do goleiro Clever. Quanto à liberdade em 1-0 Vila Nova. No segundo tempo, aos 15 minutos, veio o golpe final. Jefferson cobrou escanteio na pequena área. Bola do goleiro, certo? Errado. O zagueiro Wesley Matos antecipou e marcou o segundo. Falha do goleiro Clever. E ficou nisso. Guarani 0, Vila Nova 2. Já são 11 rodadas na zona de rebaixamento. E o Guarani enfrenta agora o Operário e o América Mineiro fora de casa. 2 jogos complicados que a equipe não pode nem pensar em derrota nessas rodadas. Situação delicadíssima na Série B do Guarani. Mudando de esporte, ontem no ginásio do Tênis Clube, o Veracruz Basquete perdeu o jogo 2 da final diante do Sampaio Basquete, 81-72. 9 pontos de diferença, hein? A equipe do Maranhão abre agora 2-0 na série e se vencer o duelo desta quinta-feira, dia 22, às 7 horas da noite, lá em São Luís, fecha o campeonato, a Liga Nacional termina 3-0 e conquista o título. O Veracruz Basquete precisa vencer os 2 jogos que tem agora fora de casa e ainda o 5º confronto aqui em Campinas. Tarefa ficou muito complicada. Só um detalhe, a Meli Greter, destaque do Veracruz, que estava no Pan-Americano com a seleção da Argentina, jogou com a mão quebrada. Então foi na base da superação, uma verdadeira guerreira. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.